Olá, pessoal, bom dia. Hoje a gente está indo para a aula de número 27 com o Marcos sobre o livro dos médiuns. E hoje a gente vai falar sobre mediunidade entre os animais. Marco, namastê. Travou. Oi, foi agora? Foi. Atma Namastê, vamos colocar então a minha apresentação. Ok, todos vendo minha tela? Sim, está dando para ver. Vamos lá então. Então nós vamos falar hoje de uma coisa que tem muita polêmica, eu diria, tá? O pessoal diz que esse cachorro na próxima encarnação vai ser minha filha, vai ser meu filho, isso aí, né? Segundo o nosso querido Kardec, é besteira, né? O que separa o reino animal do reino hominal são bilhões de anos, tá? Então é o que a gente vai ver hoje, tá? Nessa aula 27. Vamos sempre começar, né, refletindo sobre algumas coisas. Sócrates não discutiu explicitamente a mediunidade em animais. No entanto, sua filosofia, especialmente através do conceito de daimon, sugere uma conexão entre a intuição e a comunicação que pode ser interpretada como um precursor das ideias espíritas sobre mediunidade aplicáveis ao reino hominal. A mediunidade em animais é um tema abordado pela filosofia espírita, que considera os animais como seres em evolução espiritual, mas não os reconhece como médiuns, na mesma forma que os humanos. Enquanto o Espiritismo reconhece percepções e sensibilidades que se assemelham à mediunidade, como pressentimentos ou reações a energias negativas, a faculdade mediúnica, como concebida na doutrina espírita, requer um nível de desenvolvimento intelectual e consciencial que os animais ainda não possuem. Eu acho que fica bem claro, né? A filosofia espírita nega, né, essa possibilidade. Na Revista Espírita de março de 1860, nós encontramos uma afirmação interessante. Não admitir o progresso daquilo que há abaixo da evolutiva do princípio inteligente seria uma prova de ignorância e de completa indiferença. Então, olha o que está escrito na Revista Espírita em 1860. É óbvio que todos nós nascemos simples e ignorantes, todos nós, enquanto espíritos, antes de entrarmos nessa evolução, nós fomos um princípio inteligente, nós habitamos o reino mineral, habitamos o reino estágios, passamos pelo reino dos elementais, até adentrarmos ao mundo do reino hominal, que é quando nós temos realmente a capacidade e os atributos de um espírito. Tá? Então, a Revista Espírita deixa isso claro. Tudo é um progresso, é uma linha tênue que vai se aperfeiçoando com o tempo, ok? Leon Denis nos ensina, em uma sequência poética e naturalista, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal e agita-se no animal, acordando no reino nominal. Tá? Então, Leon Denis, de uma forma poética, deixou isso muito claro para nós. Ainda para a gente refletir, uma citação que eu gosto muito, né, desse livro, Magia de Redenção, do Ramatiz, e ele deixa claro, né, num determinado capítulo, que o derrame de sangue de animais e aves através de matadouros frigoríficos e açougues, cuja barbárie civilizada gera cruciante karma humano, torna-se uma das principais fontes de infelicidade terrena. Enquanto o sangue de irmão menor verter tão cruelmente na face da terra, os espíritos desencarnados
também terão farto fornecimento de tônus vital para a prática nefanda do vampirismo, obsessão e feitiçaria. Repara, Ramatiz não diz que é necessário, de uma hora para outra, você romper com animais que serão mortos, né, e os seres humanos. Tá? Porém, ele condena os matadouros, os frigoríficos, os açougues, aqueles que fazem aquilo em grande escala. Tá? E é óbvio que com a evolução do espírito, né, a gente vai passar a entender que a carne dos nossos irmãos menores, né, como Leon Denis já dizia também, tá, não é para ser feito de animal. Tá? A gente entende que a evolução do ser humano, enquanto propriedades específicas até do próprio cérebro, dependeu muito da proteína animal. Tá? Só que nós já galgamos um patamar que não seria mais necessário. Tá? No mundo de regeneração, a gente vai verificar, né, se a gente ainda estiver por aqui, encarnado, que esse costume vai cair estrondosamente. Tá certo? Outra informação interessante vem de Victor Hugo. Victor Hugo foi um romancista, poeta, dramaturgo, tá? Era um grande artista, né? E ele adentrava, assim, os espíritas, tá? Ele tem várias passagens, vários livros dele que ele deixa claro, né, esse conhecimento que ele tinha. Ele nasceu em 1802 e desencarnou em 1885. Ele disse lá para nós: primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem, né? Agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais. Então, repara, ele repete aqui mais ou menos o que Emmanuel diz, que o ser encarnado ele precisa se humanizar. Tá? Então, é óbvio que a espiritualidade vai estar presente nesse processo. Tá? Porém, ele precisa se humanizar. E para se humanizar, ele tem que aprender a respeitar o próprio homem. Tá? Então, é aquele velho ditado do Mestre Jesus, né? Que nós conhecemos muito bem: não fazer ao próximo o que não gostaríamos que nos fizessem. Tá? Então, o nosso querido Victor Hugo, ele deixa claro aqui que primeiro foi necessário civilizar o homem, agora é necessário fazer o homem entender a relação dele com a natureza, que ele está integrado, ele não faz parte, ele não é a parte da natureza, e também a relação do ser humano, do reino nominal, com o reino animal. Tá? Então, Victor Hugo dá essa dica para a gente aí. Espero que vocês reflitam sobre essas frases. O que a gente aprende no livro dos médiuns, né? Nesse capítulo que fala da mediunidade entre os animais? Não se pode negar que os animais têm certo grau de inteligência. Eles têm cérebro reptiliano, que é responsável pelos instintos, né? E cérebro límbico, que é responsável pelas emoções. Falta o que aqui? O cérebro, né? A terceira camada, que é o córtex cerebral. Mas eles têm, sim, né, parte de um cérebro, tá? Que, na realidade, está em formação. Então, ele tem o cérebro reptiliano e tem o cérebro límbico, cada um responsável, né, por um atributo, um pelo instinto, o outro pelas emoções. Ou seja, eles respondem instinto e são dotados de emoções e qualidades de sociabilidade. Ou seja, o seu cachorrinho, né, o seu gato, o cavalo, né, eles se apegam, sim, ao ser humano, eles reconhecem o ser humano, eles têm emoções, eles podem ficar magoados, mas a grande maioria do processo decisório deles é através dos instintos. Tá? Então, o cérebro límbico ainda está em formação, ok? Então, isso a gente aprende do livro dos médiuns. Os animais são
imperfectíveis enquanto animais. Ou seja, eles ainda estão muito longe da perfeição que o reino nominal já está galgando. Ao passo que o ser humano é perfectível, ou seja, é possível se tornar perfeito. Apesar da gente dizer que perfeito só Deus, né, o conceito de perfeição no mundo espiritual para espíritos, né, que nós somos, na realidade, é você se isentar dos defeitos e vícios morais. Defeitos morais e vícios morais. Tá? Ou seja, tanto o animal quanto o ser humano. Tá? Então, não dá para querer comparar. Existe um abismo enorme de bilhões de anos que separam o reino animal do reino hominal. Marco, quando você fala isso, você está querendo dizer que um dia aquele instinto que está em evolução, aquele instinto inteligente, aquelas emoções, né, que são manifestadas pelos animais, eles estão a caminho de se tornar espíritos humanos? Sim, estão a caminho. Né? Como disse o nosso querido Kardec, né? Nós nascemos simples e ignorantes, e é a isso que ele se refere, a essa escala. E aqui a gente vê no item 236 um ensinamento de Erasto. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentar, vos vestir, vos secundar. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudar precisariam compreender e proporcionar. Conecta lá para mim, está desconectado. Espera aí que eu estou aqui com um probleminha de bateria que está desconectado. Pronto, ok, resolvido. Então, vamos lá. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentar, vos vestir e vos secundar. Lá nos primórdios, né? Deu-lhes uma certa dose, deu aos animais, de inteligência, porque para vos ajudar precisariam compreender e proporcionou sua inteligência aos serviços que são chamados a fazer. Mas, em sua sabedoria, né, deuses, no caso, né, não quis que estivessem submetidos à mesma lei do progresso, tais como foram criados, tais ficaram e ficarão até a extinção de suas raças. Então, olha o que Erasto deixa claro. Animal, ele finda a um determinado momento, é como se chegasse ao fim de um determinado estágio. E aí aquele princípio inteligente vai para um novo estágio. Uma nova forma será dada a ele, e a gente vai ver isso. A gente já falou, mas a gente vai ver aí num desenho que eu estabeleci para vocês, ok? Então, Erasto traz essa informação bastante útil, né? Tal ensinamento de Erasto diz respeito ao animal existindo no planeta Terra. Atenção, porque existem animais em outros planetas, tá, que falam, eles têm a propriedade de fonação, eles conseguem até conversar com o ser humano. É só você ler Cartas de uma Morta, né, da mãe do Chico Xavier, que relata a vida em Marte. E outros muitos livros de Ramatiz, né, A Vida no Planeta Marte, do Ramatiz. Tem vários livros que falam sobre isso. Porém, no século XXI, já conhecemos como esta transição acontece entre animais, elementais e hominais, que a gente vai ver aqui na frente. O ser humano cria cultura e está submetido à lei do progresso. Os animais progridem dentro de sua natureza, mas não criam cultura. Só para te lembrar, quando o homem na pré-história passa a cozinhar ou fritar, fazer um churrasco da carne animal, tá? Ele ali está criando cultura. Tá? A criação de novos alimentos não fazem parte da cultura humana.
aquilo que é perpassado, né, e traz não só conforto, mas progresso para a raça humana, ok? Ser medianeiro significa intermediar o pensamento dos espíritos. E isso não é possível para um animal. Kardec deixa isso claro. É impossível que o seu gato, seu cachorro, seu cavalo, né, possa manifestar qualquer tipo de mediunidade. Marco, ele pode, por exemplo, como é o caso de Jesus, né, naquele episódio onde os porcos se atiram no abismo, eles podem receber a influência, né? Eles podem, como têm emoções, receber uma determinada influência que lhes dê medo, que eles fiquem apavorados, eles saiam correndo, como é o caso, né, desses porcos que se atiram no abismo, né, que é contado no Novo Testamento. Tá? Mas o caso de intermediar espíritos, como é o caso da mediunidade, é impossível, ok? Um animal não tem possibilidade de ver um espírito se o mesmo não quiser se mostrar. Repara, ele vê espírito, mas é porque o espírito está querendo se mostrar. Tá? Ele não tem a vidência. Um médio vidente que pode ver, mesmo que o espírito não queira se mostrar, o médio vidente consegue vê-lo. Tá certo? Os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis somente para animais do mesmo momento em que não são possíveis de serem percebidos pelo ser humano. Foi o que eu falei. O gato, tá? Se para um gato, para um cachorro, ele consegue. Mas como é que ele consegue? Ele não faz o adensamento que dê possibilidade do ser humano visualizá-lo. Ele adensa de tal forma, e você sabe que, né, os animais ele não têm a mesma frequência vibracional do ser humano. Né? E eles não têm mediunidade porque eles não têm, por exemplo, glândulas endócrinas, tá? Da forma que o ser humano tem. Tá? Porque mediunidade, lembrando, também é uma possibilidade orgânica, tá certo? Existe no ser humano que dá a ele uma possibilidade de mediunidade, tá? Seja um pendículo, um tipo de segregação hormonal, tá? E o animal não tem essa possibilidade. Tá? Mas ele pode ver o espírito se o espírito quiser se mostrar. Tá? Então, como é que isso acontece, Marco? O espírito simplesmente ele plasma, né? Ele se utiliza de uma pequena parte do ectoplasma, tá? E consegue se mostrar animal, tá? Sem a de repente, um cachorro olhando para um local fixo, né? Porque isso pode acontecer. O que Erasto agora nos ensina no item 236? Não medianimizamos diretamente matéria inerte. Precisamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médio humano. Para quê? Para doar ectoplasma. Porque precisamos da união de fluidos similares, o que não encontramos nem nos animais, nem na matéria bruta. Então, Erasto reforça o que eu acabei de falar. Tá? Ele precisa do ectoplasma, tá? Porém, em baixa densidade, para que ele possa se mostrar para o animal. Tá? Mas essa baixa densidade não oportuniza que uma pessoa consiga ver. Tá certo? Então, até porque o nosso espectro visual é bastante limitado. Né? Se você comparar o espectro visual do cachorro, tá? Ele tem mais profundidade do que o do ser humano, certo? Ainda Erasto, não há nenhuma assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos. Nós os esmagaríamos instantaneamente
se o medianimizássemos. Tá? Nossa, que palavra difícil, né? Então, Erasto deixa claro que a própria qualidade do formato, né, áurico, vamos dizer assim, que é retangular, que envolve todos os corpos sutis, as propriedades do perispírito, eles são muito mais, vamos dizer assim, elaborados do que o do animal. Então, é impossível haver uma relação entre esses fluidos. Tá? Por exemplo, se um determinado espírito, né, como ele faz com o ser humano, quisesse se aproximar ou conectar chakras, porque os animais também têm chakras, tá? Não são tão evoluídos quanto os dos seres humanos. Se ele quisesse conectar, é impossível, não tem liga, tá certo? É isso que Erasto está dizendo para nós. E, devido à nossa possibilidade fluídica de ser muito mais refinada, nós destruiríamos, tá? aquele chakra do animal. Então, Erasto nos ensina isso. Ainda Erasto, no item 236, é com a ajuda dos materiais que possui que o médium traduz nosso pensamento na linguagem vulgar. Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Os animais compreendem o pensamento do homem, adivinham-no mesmo? Sim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos, mas já os vistes reproduzi-los? Não. Concluí, pois, que os animais não podem nos servir de intérpretes. Né? A gente sabe que o processo mediúnico, por muitas vezes, o espírito passa determinadas informações que é necessário haver essas informações similares, pelo menos, no cérebro do médium, para que ele possa transmitir. Né? Como diria Haroldo Dutra, o médium é como um intérprete do pensamento dos espíritos. Então, como o animal não tem isso, porque ele não tem o córtex cerebral, né? E aí esse é o motivo, tá? Ele não tem liga, ou seja, não faz sinapse, tá? Não produz, né, as enzimas e as proteínas no cérebro que vão cair na corrente sanguínea. Então, ele não tem essa possibilidade. É orgânico a coisa, tá certo? Então, é o que Erasto nos ensina. Uma hipótese sobre a evolução do átomo ao arcanjo. É o desenho que eu falei para vocês. Então, aqui a gente entende que estão os reinos, né? Eu coloquei aqui desde o reino mineral até a angelitude. Repara o seguinte, o princípio inteligente, como disse Leon Denis, ele dorme no reino mineral. Ele está presente ali, mas ele está inerte. Tá? À medida que vai passando, e a gente vai de um estágio para o outro, tá? Existem os seres híbridos. Então, o reino mineral, quando chega já no finalzinho, tem vamos dizer assim, vou chamar de ser, tá? Um ser híbrido que se aproxima ao reino vegetal. Tá? Então, a gente conhece, a gente já viu isso em vários documentários do History, né, da National Geographic, e por aí vai. Tá? Depois que ele sai do reino mineral, vamos imaginar que isso aqui é o caminho do princípio inteligente. Ele habita o reino vegetal. Né? Tem determinadas plantas que você toca nela, ela se fecha imediatamente. Né? Aquilo é um quê? Um instinto. Quando ele, né, vai se aperfeiçoando nesse princípio inteligente, quando ele chega no reino animal, ele já desenvolveu o cérebro reptiliano e o cérebro límbico. É óbvio que, se você pegar aqui no início, ele está só com o cérebro reptiliano, só com os instintos. Mas, à medida que vai passando o tempo, as várias encarnações, porque os animais também reencarnam, tá? E eles não têm karma. Então, o processo deles ficarem, por exemplo, no mundo espiritual é muito curto. Tá? O animal desencarna, logo, né, eles são
vistoriados, porque a espiritualidade os assiste também nesse processo, e eles voltam para o processo evolutivo, e o processo evolutivo do planeta Terra tem que ser encarnado. Você não evolui, você aprende, mas não evolui no mundo espiritual. Tá? Você precisa, sim, do reino material para poder colocar em prática as informações que você adquiriu no reino dos espíritos, vamos chamar assim, né? Repara o seguinte, à medida que vai passando o reino animal, quando ele chega em determinado momento, e a gente aprende isso em alguns livros, como Evolução em Dois Mundos, né, Transição Planetária, né, ele vai fazer uma espécie de estágio animal em outros reinos, em outros planetas, como é o caso que eu falei da mãe que tem animais que falam, né, em Marte. Tá? Isso não é só em Marte. Marte ele tem uma densidade bem menor do que o planeta Terra. De todo o nosso sistema solar, o planeta Terra é o mais atrasado no nosso sistema solar. Tá? Mas, daí para frente, né, os outros têm menos densidade. Marco, por que você afirma isso? Só você entrar no site da NASA que você vai ver a densidade por centímetro cúbico. Então, de ponta a ponta, o planeta Terra tem uma densidade de 5,54 por gramatura de centímetro cúbico. Tá? E o planeta, por exemplo, Saturno, tem 0,69. Então, repara, no planeta Terra, não tem condições de encarnar no planeta Saturno, porque lá, né, os corpos sutis são muito, muito menos densos. Tá? Então, é outra realidade. Tá? Porém, quando o animal no planeta Terra está em desenvolvimento, chega em determinado momento que ele tem que se aperfeiçoar e ele vai fazer estágio em outros mundos para uma nova fase do progresso dele. Quando é que ele retorna? Quando ele já está, vamos dizer assim, naquela fase de começar a ter, vamos dizer assim, possibilidades que caminham para o reino animal. Então, ele se torna o quê? Um elemental. Dependendo da forma da criação inicial, tá? Ele pode ser um elemental do reino aquático, do reino aéreo, tá? Ele pode se tornar um elemental dos 4 elementos que nós conhecemos: água, terra, fogo e ar. Tá certo? Então, aqui no reino dos elementos, gado de atributos que vão ser concluídos e vamos dizer assim, solidificados no reino nominal. Então, no reino dos elementais, tá, inicia um agregado. Obviamente, né, como eu falei para vocês, tem uma relação híbrida entre todos os reinos, e quando, talvez, da metade para frente, esses atributos começam a se tornar uma realidade maior. E repara o que eu botei aqui. Já no finalzinho do reino dos elementais, tá? Eu já li livros que dizem que existe, sim, a possibilidade mediúnica. Aqueles elementais que já estão muito próximos. Normalmente, tá? São os elementais do ar, as sílfides e os silfos. Tá? Eles já têm possibilidades mediúnicas, bem no finalzinho, quase para adentrar no reino hominal. E no reino nominal, aqui sim ele pode ser chamado de espírito. Então não existe esse negócio de o espírito do meu cachorro, o espírito do meu cavalo. Não, espírito é uma classificação dada a partir do reino hominal. Tá? Que fique claro isso. E aí eu coloquei, né, a continuidade, tá? E a caminho da perfeição sempre, né? A lei do progresso é inexorável para todos os seres e tudo que existe no planeta Terra. Então, como nós falamos, todos os reinos a gente encontra seres híbridos. O que é o híbrido? É aquele, né, a palavra híbrido está na moda agora, né? Por causa dos carros híbridos, né? Que podem ser movidos a combustão ou a parte elétrica, né? Então, nos reinos
dos seres e de tudo que existe no planeta, existe sim um progresso constante, onde, para a passagem de um reino para outro, existem os híbridos, aqueles que apresentam características do reino anterior, porém já apresentam característica do reino seguinte. Tá certo? Esse é o híbrido na evolução do átomo ao arcanjo. O princípio inteligente é um dos atributos do princípio espiritual. Então, aqui, ó, o princípio inteligente, ele navega, tá? Até aqui, ó. Tem uma amarelinha aqui, tá? Aqui o azulzinho cobriu, mas ele vem até aqui. Porque daqui para frente, ele ganhou os atributos e ele se torna um espírito. Ele é completamente, não só individualizado, ele passa a ter personas, né? Nos teatros gregos, né? Isso dá para nós o que nós chamamos de personalidade. Então, a cada encarnação ele tem uma personalidade onde houve uma depuração da encarnação passada para a encarnação presente, tá certo? Então, isso é, na realidade, um atributo do princípio espiritual. O princípio espiritual, ele está desde aqui, só que aqui ele é chamado de princípio inteligente, tá? Porque o nome espírito só pode ser atribuído a partir do reino hominal. Acho que eu deixei isso bem claro. E, por último, nós temos uma hipótese, né? Porque eu li em vários livros, que no final do estágio do reino dos elementais, tá? Inicia um agregado de atributos que irão culminar no reino hominal. Tá? E aqui também um dos atributos, essa possibilidade mediúnica, particularmente não em todos os, talvez não em todos os elementais, que são os mais desenvolvidos. Se você perguntar, Marco, qual é dos elementais, quais são os mais evoluídos? São os do ar, os sílfos e as sílfides. Né? Tem até vários livros que narram, né, determinados elementais do ar que se apaixonam por determinados seres humanos. Tá? Então, você tem vários bons livros, tá, que narram sobre isso. Tá? Então, fica a dica aí para vocês. Conclusão com base na questão 611 e 612 do Livro dos Espíritos. Duas coisas, mesma origem, e não se assemelharem mais tarde. Está falando no caso do reino animal até chegar ao reino hominal. Do momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanidade, ele não tem mais relação com seu estado primitivo. Não se pode, então, dizer que tal homem é a encarnação de tal animal. E, por conseguinte, a metempsicose, que é a transmigração da alma para corpos de animais e estruturas vegetais, tal como é entendida, não é exata, ou seja, ela é impossível. Então, a chamada metempsicose não é admitida na filosofia espírita, tá? Porque não tem como haver um atraso ou um retrogradar do espírito, tá? Porém, o perispírito, preste atenção no que eu vou falar agora, o espírito não regride nunca. Porém, o perispírito pode regredir sim. Tá? Tem casos, né, de livros de André Luiz. Tem vários livros, né, da doutrina espírita que mostram determinados espíritos que deterioraram tanto o seu perispírito por maldades, pensamentos constantes no mal, que se tornaram árvores. No umbral é comum você vê determinados espíritos completamente presos a estruturas vegetais, no caso árvores. Tá? Por quê? Porque ele deteriorou o seu perispírito, até chegar ao máximo, que é a ovoidização. Tá? Se você também, como eu estou falando aí do livro do André Luiz, né? Se você pegar alguns livros do André Luiz, ele explica com muito detalhe
o processo de ovoidização, ou seja, o perispírito vai deteriorando a tal ponto de se tornar como se fosse um ovo que está ainda por germinar alguma coisa. Por que ovo? Por que esse formato, Marco? Porque é o formato do corpo mental. Então, ele perde, por muitas vezes, o corpo espiritual, tá? Possibilidade, né, de formar duplo etéreo nem um corpo físico. Então, ele fica, às vezes, de 300 a 400 anos, quando está em processo de ovoidização, para poder conseguir ter a oportunidade, novamente, de ter um corpo espiritual e voltar a reencarnar. Então, isso é muito comum no umbral profundo, onde a gente vê vários laboratórios, onde você vê ali espíritos completamente presos naquele processo ovoide, né, que é o formato do campo mental, e que conseguem, por muitas vezes, até se comunicar, principalmente com espíritos superiores. Porém, de ovoidização, eles são muito utilizados por magos negros. Tá? Então, às vezes, a ovoidização de um determinado espírito, né, ele coloca, eles estão em. Pense você que um espírito que regrediu o seu perispírito, ele está ali na boa, não está, não. Ele está em sofrimento, tá? E esse sofrimento, ele exala. E aí, o que os magos negros fazem? Eles ligam, tá, determinados seres humanos a esse processo ovoide, tá, para que aquele sofrimento possa atingir o corpo sutil, mas todos os corpos sutis de uma pessoa. Tá? Isso é permitido, como às vezes prova, tá? E até ajustes, né, de processos passados na reencarnação desses dois espíritos que acabaram se agredindo. Tá? Então, a espiritualidade superior acaba permitindo isso. Porém, nós, encarnados, já sabemos como retirar esses processos ovoides, né? Normalmente eles utilizam o Sushumna como o local para ser colocado. Por quê? Porque o Sushumna é a nade principal, é o canal, né, energético principal que está enterrado dentro da medula espinhal, e a partir do momento que é colocado, por exemplo, o que acontece? Né? Essa emanação de sofrimento daquele espírito que está ali ligado, né? O perispírito regrediu, mas o espírito não regrediu, está consciente ali do que está acontecendo, entre aspas. Tá? Essa consciência é entre aspas, mas ela tem essa consciência de sofrer, tá? Que está passando por momentos muito difíceis. E aquilo é expandido energeticamente para os corpos sutis daquele encarnado que está com processo ovoide. Nós retiramos isso, nós já sabemos retirar. Por exemplo, você aprende a retirar isso. Tá? Na apometria, a gente retira isso também. Tá? Então, existem processos hoje, dos quais eu tenho experiência em já ter retirado vários processos ovoides de muitas pessoas, não só na doutrina espírita, mas também em terreiros de Umbanda, tá? Onde realmente lamentável, porque aquele sofrimento acaba comprometendo a estrutura de vida do encarnado e ele vai ladeira abaixo. Tá? Então, se você não tirar, ao desencarne. Tá? Então, fica a dica aí para nós. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar em um animal? Né? Isso é a pergunta. Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. Olha o que a gente falou. O rio não remonta a sua fonte, ele segue. Né? Então, essa comparação aí que a gente encontra na questão 612 do Livro dos Espíritos é fantástica, né? Não tem como o rio voltar para trás, né? Ele segue a sua corrente, ok? Só tenho a agradecer a cada um de vocês, espero que tenham entendido todos os
detalhes que eu acabei esmiuçando. E se houver qualquer tipo de dúvida, por favor, perguntem através da Simone, que ela me faz chegar a pergunta e eu respondo o mais rápido possível. Ok, meus queridos? Beijo no coração, bom domingo para vocês. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja não só em seus corações, mas em seus lares. Beijo, um abraço.